o nosso Deus. Irmãos, eu quero dar um estudo nesta noite sobre o tema discernindo a vontade de Deus. O tema do nosso estudo hoje é esse, discernindo a vontade de Deus. Texto básico para a nossa compreensão e nosso estudo hoje, Romanos 12, verso 2. Apenas o verso 2 é um texto muito conhecido, mas eu tenho percebido, embora nós não estejamos tendo dias de reunião aqui, mas eu tenho tido contato com muita gente via Instagram, via Facebook ou então WhatsApp. O pastor sempre é aquele que é solicitado nesses momentos de dificuldade, né? Ele é um interlocutor, né? E é bem próprio daquilo que Jesus diz, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Embora meu segundo ano aqui, graças a Deus que a gente tem tido uma boa interação com os irmãos têm entendido o nosso chamado desde quando tudo isso iniciou, né? Nós não cessamos de pregar, de levar a palavra, de ouvir, se precisar ter uma conversa mais específica, mas o fato é que nós estamos diante de um tempo em que nós precisamos discernir a vontade de Deus para a nossa vida, de maneira particular e de maneira coletiva, né? Nós aí precisamos saber o que Deus quer de nós, né? Então, eu quero abrir aqui Romanos 12, 2, que fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus está estabelecida nessa tríade de benefícios, nessa tríade, nesses três pés, né, que se estabelecem essa vontade de Deus. A vontade de Deus é sustentada por essa bondade, por essa condição de ser agradável e por essa condição de ser perfeito. Então, se é boa é porque não é ruim, é sempre o excelente para nós, né? Se ela é agradável é porque faz bem, por mais que às vezes a gente entenda que esse agradável de Deus possa ser até uma correção, ou possa ser até, inclusive, um momento de tribulação, de provação, um momento difícil, mas é sempre agradável. E ela é perfeita, porque já que o nosso Deus é um Deus santo, ele é totalmente perfeito, né? Então, não há imperfeição no caráter de Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa estar atento a isso. Então, essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? É agradável para todos nós. Ela é boa, ela é para o nosso bem, né? Lembrando lá que Paulo fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus, né? E ela é perfeita para todos nós. Então, nós precisamos compreender isso é claro. É como se fosse um axioma. O que é um axioma? É um fato que não dá para negar. Axioma é um fato que não se nega. E, por exemplo, não tem como eu dizer que eu não estou respirando. Se eu puxar o ar aqui, ou se não puxar, o ar está aqui. Então, a própria existência do ar não tem como eu negar que o ar exista. Então, tal qual não temos como negar a existência do ar, nós não temos como negar a existência de Deus. E como não temos como negar a existência de Deus, nós não temos como negar que essa vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá? Importante que a gente entenda isso, né? Essa vontade de Deus, ela se estabelece também como orientação divina para todos nós. A vontade de Deus, primeiro, ela é uma orientação divina para todos nós, né? E Deus usa pessoas, inclusive, para que de alguma forma possa nos ajudar nessas orientações. No livro de Isaías, capítulo 30, verso 20 e verso de número 21, fala lá que, ainda que Deus nos dê um pão de angústia, contudo, Ele nos dá os mestres. E quem são esses mestres? Pessoas que vêm ensinar a palavra dele, que vêm ser
instrumentos nas mãos de Deus para ministrar. É um texto que está lá em Isaías capítulo 30, verso 20 e verso 21, que Deus havia dado pão de angústia, mas, contudo, Deus havia dado mestres. Deus nos dá sabedoria para discernir também a sua vontade. Lá em Tiago capítulo 1, verso 5, o apóstolo ele fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Se você precisa de sabedoria, sabedoria é discernimento, é entendimento para saber viver. Se você precisa disso, a Bíblia nos ensina, peça a Deus que Deus nos dá liberalmente. Terceiro, nessa vontade de Deus, essa vontade é uma orientação definida, né, como disse, citando Isaías, Deus nos dá essa sabedoria para discernir o querer dele sobre a nossa vida, e Deus nos dará o desejo de fazer a sua vontade. E quando a gente pega, por exemplo, o texto de Filipenses capítulo 2, verso 13, você se lembra lá que quando Paulo fala assim, que Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Então, eu estou pontuando aqui 4 coisas que eu acho que é importante. Se você puder, anote isso, porque é bom anotar essas coisas. Eu vou repetir depois, tá? E, por fim, a vontade de Deus ela é importante porque a Bíblia fala assim, que seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então, quando a gente tem alguma situação na vida em que a gente não tem paz, é sinal que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, eu vou repetir. Essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, ela é boa, agradável para nós, é para o nosso bem e perfeita para todos nós. Ela é uma orientação divina, tá? Por ela, Deus nos dá sabedoria para que nós estejamos discernindo as coisas. Deus nos dará o desejo de fazer essa vontade, de cumprir essa vontade dele, porque ele efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus trabalha no aspecto volitivo da nossa vontade para que a gente faça a vontade dele. E, por fim, essa vontade dele sobre a nossa vida, e à medida que nós estejamos obedecendo a palavra dele, essa vontade vai trazer paz ao nosso coração. E aí, quando nós não temos paz, é sinal que tem alguma coisa errada. Ou estamos fora do tempo, fora desse querer de Deus. Então, é importante a gente estar atento a essa questão, tá bom? Então, quais os requisitos para discernir a vontade de Deus? Eu tenho aqui alguns passos, tá? Vamos pensar em alguns passos. Quais os requisitos que a gente precisa ter para a gente poder compreender a vontade de Deus? Antes disso, eu quero fazer um recorte para que você entenda o seguinte. Deus, ele estabelece a sua vontade desejada, a sua vontade decretada, e a gente fala, do ponto de vista teológico, da sua vontade permissiva. Tá? Decreto, ninguém muda. Deus decretou que você nascesse nessa família. Ainda que você brigue, puxa vida, essa família aqui é tão ruim. Foi um decreto de Deus. Nascesse da cor que você nasceu, do jeito que você nasceu, no estado que você nasceu, decreto de Deus. E Deus tem a sua vontade decretada que ninguém muda. Eu lembro de um dos profetas que fala assim, pode o etíope mudar a sua cor ou o leopardo mudar a sua cor? Não tem como, decreto. Tá? Permissiva. Deus tem a sua vontade permissiva, né? Vamos pensar que nessa vontade permissiva, Deus quer que você entenda que você não é tratado como um robô, mas, ao mesmo tempo, Deus quer que você esteja dentro do raio da vontade dele, cumprindo aquilo que ele deseja. Então, a nossa liberdade é cumprir a vontade de Deus. Quando nós não cumprimos a vontade de Deus, nós pecamos contra ele. Tá? E a sua vontade desejada, digamos assim que nessa vontade desejada, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. São salvos? Não são. Porque tem pessoas que têm um coração obstinado contra Deus.
um estado de rebeldia contra Deus. Então, por mais que nisso a gente possa dizer que Deus expressa a sua vontade desejada, né, nessa vontade desejada, nem sempre o desejo dele ele tem esse desejo cumprido. Para a gente compreender mais ou menos essa questão, tá bom? E aí a gente entende que Deus manifesta a sua vontade. Nós podemos conhecer a vontade de Deus primeiro pela sua palavra, pela palavra revelada. Nós podemos conhecer a vontade de Deus pela direção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E nós podemos discernir a vontade de Deus por meio das circunstâncias. Então, como é que eu vou saber o que Deus quer da minha vida? Palavra, pela direção do Espírito Santo. Aí, direção do Espírito Santo pressupõe a ideia de conversão. Não tem como a gente pensar em viver uma vida segundo a vontade de Deus se você não for uma pessoa convertida. Tá? E também avaliando as circunstâncias. Onde é que a gente encontra base para isso? 2 Timóteo capítulo 3, 16, fala assim, toda escritura é inspirada por Deus. Aí fala que ela tem 4 funções: ensinar, repreender, corrigir e educar. Vontade de Deus conhecida pela palavra, por essa escritura, por esse livro santo, esse livro que recebeu o fôlego santo de Deus, para que, através do conhecimento daquilo que está escrito, nós pudéssemos conhecer o que Deus quer, tá? A lei de Deus, né? Segundo, pela direção do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 15, verso 16, Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? E ele fala o quanto nós precisamos compreender a vontade de Deus. Então, quando nós estamos plenos de Deus, cheios do Espírito, é sinal que nós estamos cheios da palavra. Então, não tem como a gente falar que está cheio do Espírito vivendo só na emoção. Estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra. Quando Jesus estava no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Satanás veio tentar Jesus e Jesus respondeu Satanás com o quê? Palavra. E aí vem o fato de Atos 16, verso 6 e 7, quando o apóstolo Paulo ele estava diante de um cenário de uma viagem missionária. E aí, no capítulo de número 16, diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, o próprio Jesus manifestou a sua vontade, o Espírito de Cristo manifestou a sua vontade sobre Paulo, quando ele tinha um propósito de ir para um lugar, para a Ásia. E o Espírito Santo falou assim, não é a Ásia, é a Europa. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, nós temos esses três caminhos, os quais a Bíblia fala, esses 2 caminhos, e um terceiro é quando Deus também nos mostra acerca das circunstâncias. Apocalipse capítulo 3, verso 7, quando o livro de Apocalipse começa, ele fala o seguinte, essas coisas diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Quem é esse que tem a chave? Jesus. Jesus é esse, então, portanto, que tem a chave, e quando ele fala assim, eu vou abrir, ele fala, ele vai abrir e ninguém vai fechar. Ele vai fechar e ninguém vai abrir. Isso denota a ideia de que nós temos que olhar também para as circunstâncias, tal qual Paulo disse que ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo falou, não é para a Ásia, é para a Europa. Eu quero que você vá para a Europa. Então, com isso, nós podemos começar a discernir como é que Deus fala conosco, né? Não tem como um filho saber o que deve fazer em relação àquilo que os pais desejam, se os pais não estabelecem uma comunicação dizendo, eu quero isso ou não quero aquilo. Isso se chama assertividade. E o nosso Deus foi mais que assertivo, porque ele nos fala tremendamente, né? Ele nos fala pela obra da criação, tendo Deus outrora falado
Muitas vezes, digo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus nos fala pela obra da criação. Deus nos fala por Jesus, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho. E Deus nos fala também por meio daquilo que eu disse aqui, dessa ação do Espírito, das circunstâncias. Deus tem o seu modo de ministrar o seu querer sobre a nossa vida. Tá? Então vamos pensar em alguns passos que são importantes para você que está aí, em meio à pandemia, olhando para isso tudo. Parece que, nesse cenário, todos os nossos projetos foram postos no chão. Todos. Eu estou lá com a minha filha, que estava para se formar agora dia 8 de agosto, e com outros planos na vida dela também. Mas tudo isso foi posto no chão. Alguns jovens da nossa igreja aqui estavam por casar, mudaram data de casamento, né? Outros com projetos de viagem, outros implementando algum projeto pessoal, de trabalho, de curso, né? Alguns com outras questões, muito mais do ponto de vista de família. E, de repente, tudo isso que aconteceu jogou tudo no chão. Irmãos, o que fazer? Nós temos que saber o que Deus quer de nós. E eu entendo que, tal qual eu disse domingo passado na pregação, se nós não sairmos melhores depois dessa pandemia, certamente é sinal que aprendemos muito pouco com Deus e com a sua palavra nesses dias. Né? Então, quais os passos que são importantes? Primeiro passo desses requisitos para discernir a vontade de Deus. Primeiro, conhecer os mandamentos de Deus. Primeiro passo. Aí, se os irmãos estiverem aí nos assistindo aí pelo YouTube, põe aí até para que memorize. Escreva aí, primeiro passo para discernir a vontade de Deus. Conhecer os mandamentos de Deus. Então põe aí, primeiro passo, pastor, conhecer os mandamentos de Deus. Por quê? Se eu não conheço a lei do Senhor, se eu não conheço os mandamentos, como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou querer saber o que Deus quer de mim, se eu não sei aquilo que Ele deixou escrito? Né? E aí Paulo vai dizer exatamente isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quer conhecer a vontade de Deus, conheça os mandamentos de Deus. Se você não sabe os mandamentos de Deus, você não tem como obedecer e querer saber o que Deus quer da sua vida. Tá? Segundo, estudar as Escrituras. Estudar as Escrituras. Nós hoje estamos vivendo essa pandemia que foi muito parecida com pandemias que aconteceram no período da Idade das Trevas. Peste negra, peste bubônica, tantas doenças que vieram naqueles tempos. A gente está vivendo muito parecido com isso. Parece que a gente está vivendo esse tempo aí de tremenda angústia. E a Bíblia nos apresenta no Salmo de número 119, verso 105, o texto clássico que diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada, luz para os pés. Luz para os pés porque são os olhos que está no chão. E se nós não tivermos essa lâmpada, isso que vem clarear, que são as Escrituras, que vem iluminar o nosso caminho, Jesus é apresentado como aquele que estaria trazendo luz aos gentios. E o que nós temos escrito é o Velho e o Novo Testamento, que é essa palavra que traz luz às nossas vidas. Luz, evangelho para as nações. Então, se eu não tenho a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, se eu não conheço aquilo que a Bíblia diz, eu não tenho como saber a vontade de Deus para a minha vida. É lamentável o fato de que, nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito ignorantes em relação às Escrituras.
Nós temos uma geração muito grande, digamos, entre jovens e adolescentes, que talvez pela escola, pela faculdade, talvez pelas distrações, foram estimulados a não olhar para a Bíblia. E talvez por conta de todas essas distrações, muitas pessoas estão se perdendo por não conhecer as Escrituras. E Jesus chama a atenção quando ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e, consequentemente, não conhecer o meu poder. Então, primeira coisa que é preciso, o primeiro passo que você tem que dar para discernir a vontade de Deus é conhecer os mandamentos do Senhor. Segundo, estudar a Bíblia. Estudar não é aquela leitura rápida, aquela leitura de segundos, é uma leitura profunda, é uma leitura de consistência, é uma leitura criteriosa, né? Tal qual os crentes de Beré, que quando ouviam a pregação do Evangelho, eles iam conferir aquilo que o pregador lhes ensinava. Nós temos que ter também toda essa criteriosidade de buscarmos a orientação nas Escrituras, mas estudando aquilo que a Bíblia diz. Então, se eu pensar, primeiro degrau, conhecer os mandamentos. Segundo passo, estudar a Bíblia. Terceiro passo, ser obediente. Ser obediente. A epístola de 1 João, capítulo 3, verso de número 22, o apóstolo João, ele diz assim: amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Ele fala, e aquilo que pedimos de Deus recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Jesus havia dito isso lá atrás nos evangelhos. Quando ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quer revelar amor para com Deus, quer revelar amor para com Cristo, quer revelar amor para com a palavra, você deve obedecer aquilo que está escrito. Porque a obediência vai ser a tradução do seu amor e da sua fé, e da sua confiança de que aquela palavra é bênção para a sua vida. É por isso que a epístola nos traz esta orientação, né? Quando ele fala, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos a palavra. Agora, há muitas pessoas que elas perdem com muita facilidade a palavra, ou a palavra pregada, ou em estudo bíblico, ou até mesmo aquilo que eles leram. Você se lembra que em uma das circunstâncias da parábola do semeador, e no final do ano passado nós começamos a falar sobre o semeador, início desse ano também aqui na nossa igreja, visto o nosso tema é tempo de se semear, você se lembra que uma dos locais onde a semente cai é a semente que cai à beira do caminho. Você lembra qual a comparação que Jesus faz desta palavra, desta parábola, quando ele diz que aquela que cai à beira do caminho, vem os pássaros e tomam. E de repente é como se Satanás arrebatasse, levasse a palavra que foi pregada. Então vejam quão importante é você ouvir a palavra, e tal qual nós sempre usamos essa ideia do boi. Eu não fui criado na roça, não fui criado em sítio, mas quem foi criado em sítio sabe que quando vai e volta, até que ele tenha condição de deglutir aquilo e trazer o benefício. Mas nisso ele está extraindo também as propriedades que aquele alimento vai ter para que haja condições de que ele possa desenvolver a sua musculatura, a sua saúde e assim mais. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser ruminada. É muito triste quando você, às vezes, leva
palavra, e muitas pessoas elas esquecem muito rapidamente daquilo que lhes foi ensinado. E aí a Bíblia vai nos estimular e vai nos ensinar que aquele que ouve a palavra que não a pratica é semelhante a alguém que vai à frente do espelho e ele esquece de quem que é ele mesmo, quem ele é. Aquela pessoa que não pratica, que não vive a palavra, é uma pessoa que ele precisa quase que o tempo todo estar na frente do espelho para ver a imagem refletida ali, porque senão ele esquece como é que são os traços dele. Se nós não ruminarmos a palavra, se nós não digerirmos a palavra, se nós não alimentarmos da palavra, irmãos, Satanás pode arrebatar essa palavra, nós podemos perder essa nossa identidade como filho de Deus. E como é que nós vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida se nós não temos estudado, se nós não temos nos aplicado a obedecer aquilo que está escrito? Então, fica aí esse terceiro passo. E qual seria um quarto passo para nós, de alguma forma, buscarmos compreender a vontade de Deus? Primeiro passo, conhecer os mandamentos de Deus. Segundo passo, estudar a Bíblia. Terceiro passo, ser obediente. Quarto passo, aconselhar-se com pessoas maduras. Aconselhar-se com pessoas maduras. Quando nós olhamos lá o Salmo de número 1, Salmo de número 1, ele traz para nós uma informação, fazendo uma distinção entre o justo e a vida do ímpio. E olha só o que diz esses Salmos de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fala, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. Não são assim, são como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas então, o que os Salmos vai trazer para nós? Feliz o homem que não anda no conselho. O que é um conselho? É uma fala, é uma orientação, é uma dica, né? Eu estou lendo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem tantas instruções preciosíssimas para a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ele vai, aqui no Salmo de número 1, ele vai falar que esse conselho de Deus, ele pode ser também, digamos assim, ser um conselho que vem de homens que são tementes a Deus. Homens que conhecem a palavra de Deus, né? Lamentavelmente, muita gente, certamente por conta de algum momento da vida de ignorância espiritual, foi buscar conselho com uma cartomante, foi buscar conselho com um bruxo, foi buscar conselho com pessoas que, na verdade, não buscam nas Escrituras a direção, até mesmo com alguns profetas que se dizem por aí. Mas a Bíblia fala o quanto nós precisamos buscar conselhos com crentes maduros, com gente madura na fé. Gente madura na fé. E quando nós buscamos esses bons conselhos com gente madura na fé, isso nos ajuda. Eu tenho certeza que nesses últimos dias, certamente do mês de março para cá, muitos de nós precisou de conselhos. Eu mesmo precisei de conselhos. Fui conversar com pessoas, com familiares, orientação, ouvir uma segunda opinião, e sempre buscando em pessoas que conhecem a palavra de Deus e que têm temor do Senhor. Porque quando nós temos temor do Senhor, nós buscamos pessoas que amam a palavra de Deus. Então, como é que eu posso discernir a vontade de Deus? Buscando também conselho com pessoas maduras na fé. Pessoas que têm uma fé saudável,
e, consequentemente, isso será benefício. Provérbios capítulo 11, verso 19, fala assim: tão certo como a justiça conduz à vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz. Tão certo como a justiça conduz à vida. Então, justiça é uma coisa correta, conduz à vida. Assim, o que segue o mal para a sua morte. Também quem busca uma coisa injusta, uma coisa perversa, vai ter como resultado o mal, né? E o quinto passo para nós discernirmos a vontade de Deus, meus irmãos, é fazer aquilo que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 7, 7. Quando ele diz assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então Jesus aqui, ele está falando sobre oração. Capítulo 7 de Mateus, no final ele está falando sobre a oração dominical. Tem nesse capítulo também alguns outros ensinos sobre oração, mas aqui ele está falando quanto nós precisamos pedir, e pedir com insistência, né? Pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. Então ele está falando sobre a necessidade de nós estarmos orando e buscando a direção deles para a nossa vida, uma vez que, se nós não tivermos oração, nós não vamos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, né? E aí, ajuntando tudo isso, né? Conhecer os mandamentos, estudar as Escrituras, ser obediente, aconselhar-se com crentes maduros. Estou falando coisas práticas, né? E orar com frequência, né? Com insistência, pedindo ao Senhor, batendo na porta, através da oração, clamando por meio da oração, com o coração quebrantado diante de Deus. Isso tudo vai ser como que elementos que vão corroborar para que nós estejamos ajustados ao querer de Deus, à vontade de Deus. Nossa ligação com Deus, nossa comunhão com Ele será muito, muito maior do que, olha só, se eu não conhecer os mandamentos, se eu não estudar a Bíblia, se eu for desobediente ou displicente, se eu buscar conselho com gente que não tem a palavra de Deus como norma de fé e prática, se eu não orar frequentemente, pergunto: como é que você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida se você não faz nada disso? Está vendo que, se você não faz nada disso, você não vai saber fazer uma leitura das circunstâncias, da porta que Deus abre e que Ele fecha, que Ele também não abre, né? Você não vai conseguir discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Como é que você quer discernir o que o Espírito de Deus quer trazer para a sua vida, se você não obedece, se você não conhece os mandamentos, não estuda a Bíblia, não é obediente, não aconselha com gente boa, com gente que ajuda você, e não ora? Como é que você quer? E como é que você quer ter a bênção aqui, tal qual o apóstolo Paulo fala, que lá na epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16, para que nós tenhamos essa varonilidade perfeita, uma vez que o Senhor nos dá a Escritura? Como é que você quer buscar esse crescimento espiritual se você não faz nada disso? E aí eu vou dizer que tem muita gente que nessa pandemia, está sendo desafiado a mudar o estilo de vida, porque esse fogo que veio sobre nós queimou um monte de palha, queimou um monte de feno, queimou um monte de pau, mas o Senhor quer nos depurar para que nós estejamos como igreja vivendo de maneira saudável, tá? E o resultado disso tudo, irmãos, para mim, tem a ver com o fato de nós vivemos os princípios da palavra de Deus. Tem coisas que a Bíblia não vai dizer para nós que está errado, se está certo ou se está errado. Mas pelos princípios da palavra do Senhor e pelo temor do Senhor, nós vamos saber se aquilo é benéfico ou não.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu tenho temor a Deus, e o temor passa por todos esses caminhos aqui, esses passos. Se eu tenho temor a Deus, logicamente, o resultado é que os princípios da palavra de Deus sendo vividos por mim vão trazer benefício à minha comunhão com Deus, à minha comunhão com o próximo, e, consequentemente, eu vou estar mais ajustado ao querer de Deus. Tanto para ouvir o que Deus quer que eu faça, quanto para ouvir o que Deus quer que eu não faça. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Isso para nós é meio de graça. Por isso que nós temos, nossa igreja presbiteriana, igreja reformada, nós cremos que a pregação do Evangelho, a pregação da palavra é um meio de graça. É uma bênção que Deus nos deu para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, porque a fé é processada pelo ouvir, né? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Por isso que Deus chama pessoas para pregar, para ensinar na igreja, pastor, presbíteros, escola dominical, nós temos aí os professores de adultos, crianças, adolescentes, pessoas que são chamadas para ministrar essa palavra e vai formar em nós aquilo que nós chamamos de educação cristã. Lembra que Paulo falou que as escrituras são úteis para educação na justiça. Aí eu vou dizer, se porventura nós não tivermos nada disso, nós seremos analfabetos espirituais e, consequentemente, estaremos deseducados. Se eu tenho educação da palavra, isso vai ser traduzido em princípios de fé e de conduta que são estabelecidos pelas escrituras sagradas. Se porventura eu não tenho nada disso, isso vai ser danoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós estejamos discernindo a vontade dele sobre a nossa vida, né? Dia após dia, sabendo o que ele quer de cada um de nós, nosso ministério, né? nosso trabalho, nosso chamado, os relacionamentos, enfim, todas as áreas da nossa vida. Tá? Lembrando que o mundo não vai ter isso, né? Porque quem está no mundo não discerne a vida na perspectiva da fé cristã, não tem os olhos voltados para Deus e, consequentemente, vai ver a vida tão somente com os olhos carnais. Nós somos chamados para viver a vida espiritual e a vida de Deus. Vamos orar e assim a gente encerra esse momento aqui do nosso estudo. Pai Santo, te louvamos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor já nos deu até aqui. E permita, Pai Santo, que os teus servos compreendam a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E traduzam isso, ó Deus, para um estilo de vida que glorifica o teu santo nome. Ore para nós, ó Deus, nesse momento em que muitos estiveram confusos, que toda essa confusão saia. Ó Deus, muitos estão perdidos, que sejam encontrados pelo Senhor e encontrados para viverem conforme a palavra do Senhor. Ó Deus, peço por minha vida, me permita discernir o teu querer dia após dia, juntamente com a minha família, juntamente com a igreja, juntamente, Deus, com aqueles que servem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.